Olá, hoje eu irei explicar um pouquinho o conteúdo de resistência dos materiais. Vamos entender sobre forças normais, ou também chamadas de forças axiais, e um pouquinho sobre forças transversais também. Bom, as forças normais ou axiais, elas são divididas em duas partes, a tração e a compressão, certo? Bom, a tração, é uma força que tende a alongar o cabo, certo? Então, aqui ela vai fazer mais ou menos este movimento. Enquanto a compressão, ela tende a encurtar o cabo, fazendo o movimento contrário. Certinho? Bom, e aí nós temos as forças transversais, que são 3. Temos a flexão, a torção e o cisalhamento, certo? Bom, a flexão, ela tende a modificar a viga mais ou menos nesse sentido. Aqui seria uma viga antes da flexão, certo? No seu estado normal. E aqui seria uma viga após a flexão, seu estado flexionado. Nós temos também o cisalhamento, que acontece mais ou menos o seguinte. Digamos que aqui seja um pino que junta duas vigas, e essa viga é puxada para cá e essa para cá. Isso acontece quando duas forças paralelas e em sentidos opostos tendem a deslocar o mesmo pino, ou seja, essa força puxa essa viga para cá, essa puxa esse para cá, e o pino ele tem que se manter estável. Nós temos a torção, que seria basicamente a torção, ela tende a girar as seções de uma peça em relação às outras. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre as propriedades mecânicas dos materiais, começando pela tensão. A tensão existem dois tipos. A tensão normal, que ela é representada por esse símbolo, e ela vai percorrer a extensão do material, seja viga, seja cabo. E também temos a tensão transversal, que ela vai ser uma força cortante ao material, certo? Bom, então aqui, a tensão, temos a normal e a transversal. A fórmula, certo, que nós iremos usar para calcular a tensão é basicamente a mesma, certo? Nós teremos só a representação diferente de cada uma. Mas a tensão, ela vai ser igual à força aplicada no material dividido pela área, certo? E aqui na transversal vai ser a tensão transversal, que é igual à força, só que aqui seria a força cortante, sobre a área paralela à seção transversal de corte da peça. Esse aqui é como nós calculamos a tensão. E no SI, no Sistema Internacional, certo? Nós podemos dizer que a tensão ela é calculada em newtons por metro quadrado, ou famoso Pascal. Lembrando que isso pode variar, certo? Nós podemos ter newton, quilograma força, entre outras, certo? Por metro quadrado, milímetro quadrado, entre outros.
Bom, continuando com as propriedades mecânicas dos materiais, nós temos a deformação. A deformação ela pode ser dividida em duas partes. A deformação longitudinal, que também pode ser chamado de alongamento. Ele geralmente é representado por este símbolo, ok? Bom, essa aqui é a forma do alongamento, que eu já vou explicar ela para vocês, certo? O alongamento seria igual ao comprimento final do corpo de prova menos o comprimento inicial do corpo de prova dividido pelo comprimento inicial do corpo de prova, ok? Geralmente, nós vemos o alongamento em porcentagem e para deixar em porcentagem, basta multiplicar por 100 e o nosso resultado sairá em porcentagem. Lembrando que o comprimento inicial ou o comprimento final, eles têm medidas, certo? E podem ser em milímetros, centímetros ou etc. Ok? Bom, na deformação transversal, também pode ser chamada de estricção. Ela é representada pelo mesmo símbolo do alongamento, só que com um T, para dizer que é a deformação transversal, ok? Bom, a deformação transversal, nós vamos trabalhar com a área. Então, a fórmula é basicamente a mesma, certo? Só que ao invés do L para chamar de comprimento, nós utilizaremos a letra A, que significa a área de seção transversal, certo? Então, vai ser área de seção transversal final menos área de seção transversal inicial dividida pela área de seção transversal inicial. O resultado também, na maioria das vezes, nós vemos como porcentagem. Então, para transformar em porcentagem, basta multiplicar por 100 e nosso resultado sairá em porcentagem. Bom, continuando a nossa aula, eu vou explicar agora um pouquinho sobre o diagrama de tensão versus deformação. Bom, para entender isso, nós precisamos previamente saber o que são materiais, o que eu vou chamar de MF e MD, que são materiais frágeis e materiais dúcteis, certo? Bom, os materiais frágeis são aqueles que possuem um fácil rompimento, ou seja, aqui nós temos uma barra, vamos supor que é uma barra de vidro, porque vidro faz parte dos materiais frágeis, e quando é aplicada uma certa tensão sobre o material vai romper sem ao menos deformar antes. Se tiver uma deformação, será muito pequena. E os materiais dúcteis são aqueles que possuem uma deformação alongada, podemos dizer assim, antes do seu rompimento, certo? Vamos supor aqui um cabo ou uma barra de aço. E ao aplicarmos uma tensão nessa barra, ele vai fazer o seguinte processo. Ele vai afinar e para só então ele quebrar. E quando ele quebrar, ele vai se romper mais ou menos dessa forma. Então,
aqui nós podemos perceber que os materiais frágeis, partindo do mesmo ponto que os materiais dúcteis, os materiais frágeis, eles vão se romper com uma menor deformação, em função da sua tensão, enquanto os materiais dúcteis, levando em consideração que o ponto, se nós levarmos em consideração que o ponto de rompimento seria o pico, certo? Então, aqui, e o pico aqui seria mais ou menos aqui. Então, aqui seriam os materiais dúcteis, certinho? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a lei de Hooke. O que é a lei de Hooke? Para entender, é legal a gente voltar no nosso diagrama de tensão versus deformação e entender onde que é a tensão limite de proporcionalidade, certo? Que no caso vai ser mais ou menos até aqui. Nesse ponto seria a tensão limite de proporcionalidade. Bom, essa tensão limite de proporcionalidade, ela é o valor máximo valor máximo de tensão que o material ele consegue suportar sem sofrer uma deformação. Como eu falei, os materiais frágeis e dúcteis, eles geralmente sofrem, principalmente os materiais dúcteis, eles sofrem uma deformação até finalmente quebrarem, certo? Então, só que existe a fase em que o material ele pode se afunilar, mas depois que a tensão é tirada do material, ele volta ao normal, certo? Aqui seria o antes e aqui o depois da tensão na tensão limite de proporcionalidade, ok? Bom, voltando aqui à lei de Hooke, nós temos que lembrar que é importante saber sobre a tensão limite tensão limite de proporcionalidade é uma coisa importante que a gente tem que saber. E qual é a fórmula para calcularmos a lei de Hooke com relação entre a tensão aplicada e a deformação elástica resultante no material? A fórmula é essa daqui. Certo? O E, ele é chamado de módulo de elasticidade ou módulo de Young. Ele vai medir basicamente a tensão, que o limite, dividido pela deformação do material. Só para explicar um pouquinho sobre o coeficiente de Poisson, ele é representado pela letra V do nosso alfabeto e ele é uma propriedade adimensional, certo? Eu vou até escrever. Ele mede, falando em poucas palavras, ele mede a relação entre a deformação lateral e a deformação longitudinal, como eu já tinha falado na lei de Hooke, porque ele entra dentro da deformação transversal, certo? Bom, para entendermos melhor o conteúdo, nada melhor do que resolver uma questão. A barra circular representada na figura é de aço. Possui diâmetro igual a 20 mm e comprimento igual a 0,8 metros. Encontra-se submetida a uma ação de carga axial, ou carga normal, como eu falei, força normal, de 7,2 kN. Bom, vou tirar aqui. Pede-se determinar a barra
para a barra a tensão normal atuante, o alongamento, a deformação longitudinal e a deformação transversal. E aí ele me deu os dados. Bom, vamos para a questão agora. Tendo isso dito, ele nos pede primeiro a tensão normal atuante. Bom, como nós sabemos, vou colocar a letra A aqui. Bom, como nós sabemos, a tensão normal ela é calculada por força dividido pela área, ok? Mas para isso nós precisamos encontrar a área. A força nós já temos, 7,2 kN. Mas a gente precisa calcular a área. E como é que a gente pode calcular a área do cilindro? A área é igual a πr ao quadrado. Π a gente sabe que é 3,14. O raio eu vou colocar como 10 ao quadrado, certo? Em milímetros quadrado, não podemos esquecer. Vai dar 0,00314 milímetros quadrados. Bom, a partir disso, a gente já pode calcular a tensão. A força que ele nos deu, 7,2 kN, dividido por 0,000314 milímetros quadrados. Uma tensão de 22,929 quilonewtons por milímetro quadrado, ou em megapascal, ok? Bom, continuando a questão, a letra B, ela nos pede para calcular o alongamento, certo? E aí eu vou ver qual é a fórmula que mais me satisfaz, tendo em vista os meus recursos que a questão mesma me deu, certo? E eu acho que a melhor fórmula para se usar seria essa daqui, certo? Por quê? Porque nós temos o ΔL, nós temos a tensão, nós temos o módulo de elasticidade que ele me dá na questão de 210 gigapascal e nós temos o L. Então, vamos aplicar essa fórmula para a questão letra B, desculpa. Então, vou fazer aqui em cima, B. Vamos pegar ali a fórmula, ΔL é igual a tensão vezes L ou L0, tanto faz, dividido pelo módulo de Young. Bom, aplicando o que nós já conhecemos, o nosso ΔL ainda é desconhecido, a nossa tensão, que nós já achamos aqui, é 22,92. Eu não vou usar a terceira casa decimal, tá? Aqui ela está em milímetros quadrados. Eu sempre gosto de colocar a unidade do lado, para poder saber com o que eu estou lidando. Vezes o nosso L, ele nos deu aqui, certo? De 0,8 metros. Mas nós vamos colocar aqui 0 vezes 0,8 metros. Lembrando que aqui é por quilonewton, ok? Eu acabei não colocando quilonewton. Bom, a gente pode dizer que quilonewton por metro quadrado, a gente corta e transforma em megapascal.
tudo isso dividido por 210. Só que na questão ele me deu em gigapascal. Se aqui eu estou trabalhando com megapascal, então eu posso passar de giga para mega. Basta acrescentar 3 zeros e isso aqui se torna megapascal. Antes de tudo, eu vou cortar megapascal com megapascal para a conta ficar mais simples e o resultado ser em metros quadrados. Bom, continuando, o ΔL, ele pode ter várias variações, ok? Nessa conta aqui, o resultado seria 8,7 vezes 10 a menos 5 metros quadrados, ok? Mas existem outras possibilidades, como o ΔL. Se eu não quiser em metros quadrados, se a questão, por um exemplo, me pedisse em milímetros quadrados, eu poderia fazer, isso é um 5, ok? Poderia fazer 8,7 vezes 10 a menos 2 milímetros quadrados. E se a questão só me pedir em milímetros e não em milímetros quadrados? Bom, aí seria ΔL igual a 0,087 milímetros, certo? Bom, agora eu vou continuar resolvendo a questão. A letra C, certo? Bom, a letra C, ela pede a deformação longitudinal. E como nós vimos, ela pode ser de duas formas. Tanto ΔL sobre L, quanto tensão dividido pelo módulo de Young. Bom, eu vou fazer dos dois jeitos, certo? Eu vou pegar os dois jeitos para ficar melhor de entender. Como os dois jeitos funcionam e os dois jeitos dão certo. Bom, vamos fazer então aqui o primeiro jeito. Deformação é igual a ΔL sobre L. E eu vou colocar um ou aqui e já vou colocar outra forma, que deformação é igual a tensão sobre o módulo de Young. Bom, continuando essa fórmula aqui, nós podemos dizer que a deformação ela é igual ao ΔL, que nós já encontramos, certo? Eu vou pegar esse 0,087 milímetros. Vocês poderiam pegar qualquer outra, certo? Qualquer um desses três seria válido para essa questão. Bom, dividido pelo L. O nosso L ele nos deu 0,8 metros. Para passar em milímetros, basta acrescentar 3 zeros. Aí seria milímetros quadrados, certo? Não podemos esquecer. Bom, antes de tudo, nós podemos cortar aqui, deixando o resultado em milímetros. Então, a nossa deformação vai ser igual a 108,75 milímetros. Bom, agora continuando por essa fórmula aqui. Podemos escrever a nossa tensão, como nós já achamos aqui, 22,92 megapascal ou quilonewton por milímetro quadrado. Eu vou usar o megapascal porque é mais convencional. Também porque o nosso módulo de Young, ele também está em pascal. Então, vai facilitar a minha vida. Vamos lá. É igual a 22,92. Eu não vou usar a terceira casa decimal, ok? Megapascal dividido por 210 mil megapascal. Por que eu usei 210 mil megapascal?
e não apenas 208. Porque na nossa questão ele nos dá em giga e eu não quero em giga, eu quero mega, ok? Fazendo essa conta, lembrando que o megapascal, com megapascal a gente pode cortar, deixando assim essa deformação como com 100 unidades, certo? Vai ser dimensional. E vai ficar como 0,3011, ok? Eu vou terminar a letra D para podermos concluir o nosso vídeo. Bom, a letra D pede a deformação transversal. A partir da deformação transversal, nós temos duas fórmulas. E como eu já fiz essa aqui provando que as duas servem, é óbvio que não vai dar o mesmo valor porque nós não usamos os mesmos dados, são dados diferentes, mas qualquer um desses resultados que eu aplicasse nessas fórmulas daria certo do mesmo jeito, daria o mesmo resultado no final, ok? Mas eu acho mais convencional se nós usarmos essa fórmula aqui, ok? Lembrando que aqui é vezes, tá? É menos o coeficiente de Poisson vezes a deformação. Então, vamos aplicar essa fórmula aqui. Deformação transversal, ela vai ser igual a menos o coeficiente de Poisson vezes a deformação. Bom, aplicando o coeficiente de Poisson, ele nos dá na questão, certo? Que é 0,3. Então, menos 0,3. Geralmente, a gente coloca em parênteses o 0,3, mas nesse caso não precisa, porque nós sabemos que a nossa deformação ela não é negativa. Nunca vai ser negativo, mas se você utilizar, por exemplo, se você utilizar em notação científica, pode ser que fique mais complicado para fazer a conta. Mas no caso aqui eu não vou utilizar, certo? Vezes. Eu vou pegar esse resultado, porque ele é adimensional, então é mais conveniente para mim usar. 0,00011. Ao final de tudo, nós vamos ter que a deformação transversal ela vai ser igual a 0,4033 milímetros. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir até o final.